Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, quem vos fala é o pastor Vanderlei Bonito, e eu quero nesse momento deixar uma palavra de Deus para a nossa vida, e essa palavra, ela é muito conhecida, sabe? E nós já pregamos elas por inúmeras vezes, mas ela fica como um alerta para a nossa vida, fica um alerta para os pastores, para os líderes, fica um alerta para os nossos irmãos, sabe? Que muitas vezes estão sendo enganados, sim, eu entendo dessa forma. Então, eu quero deixar uma palavra de reflexão para a nossa vida. Antes, porém, eu quero estar convidando você a estar se inscrevendo no meu canal, pregando a palavra com o pastor Vanderlei Bonito. Então, chega lá, compartilhe, se inscreva, visualize, para nos ajudar, meus irmãos, a crescer o canal. E esse canal é de palavra, é de ministração, sabe? Eu entendo que compensa você se inscrever e fazer com que o nosso canal cresça. Para quê? Para que as pessoas possam estar, essa palavra possa estar chegando em todos os lares, tá bom? O texto em Lucas, no capítulo 10, nós vamos estar também pulando em Gálatas, lá no capítulo 5, mostra a parábola do bom samaritano. E essa palavra, essa passagem bíblica que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, diz assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: O que está escrito na lei, como se lê? E respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo por ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E aí nós conhecemos essa passagem, que é a parábola do bom samaritano, onde Jesus vai contar essa história verídica para os doutores da lei, que o homem descia da cidade de Jerusalém para Jericó, e Jerusalém ficava a 400 metros acima do nível do mar, e Jericó ficava a 400 metros abaixo do nível do mar, era uma descida. Então tinha dois caminhos: o caminho mais longo, que levaria a Jericó, ele andaria mais, cansaria mais, mas também tinha um atalho, uma viela entre pedregais, um caminho que ele chegaria em 15 ou 20 minutos andando rápido. Então aquele homem pega um atalho, e diz a palavra do Senhor que ele vai cair na mão de salteadores, aonde vai o roubá-lo, espancá-lo, machucá-lo, deixá-lo meio morto. Sabe? Então ele vai ficar caído meio morto. Então aqui nós temos aqui três personagens, contando com esse quatro, aonde Jesus vai mostrar para nós que a salvação não é por beleza, não é por cantar bonito, não é por pregar bonito, não é por se vestir bonito, ou por estar todo dia no culto. Não. É as atitudes que vão ser pesadas na balança, sabe? E essas atitudes dos dias de hoje estão difíceis, sabe? Porque se nós queremos amar nós queremos salvação para a nossa vida, nós temos que praticar isso aqui, guardar isso aqui, sabe? Mas nós vemos que isso hoje é, isso é uma coisa que não é praticada, sabe? São pouquíssimos, sabe, que têm o dom do amor. Vejam bem, e aquele homem, um sacerdote que está à frente do povo, né? Um sacerdote que tem que dar exemplo, um sacerdote que ensina a lei, que prega a palavra, um sacerdote. Ele desce da cidade de Jerusalém e ele conhecia o atalho. E ele sabia que não aconteceria nada com ele, porque havia um acordo entre os malfeitores de não tocar nem levita nem sacerdote. Então ele sabia que não ia acontecer nada com ele. Então ele pega aquele atalho, sabe? E ele andando rápido chegaria em 15, 20 minutos em Jericó. Mas diz a palavra do Senhor que quando ele desce, ele vê um homem caído, meio morto. E diz o texto, diz a palavra do Senhor, que ele olha, passa de largo e continua a sua viagem. Ou seja, ele não devia passar de largo. Ele deveria parar e acudir. Isso é o que acontece nos dias de hoje.
Esse tipo de gente não pode estar pregando em cima do altar. Ela não pode estar em cima do altar. É o que Deus está me revelando. Esse tipo de gente é gente que vive na mentira. Sabe? Isso é uma falta gravíssima. Você tem condição de ajudar e não ajuda. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem amor. Se você vê um irmão pregando no altar, dando lugar no altar, e ele age desta maneira, ele não está cheio do Espírito Santo. É mentira. Está enganando a igreja. Eu sei que é polêmico, mas eu vou pregar o que Deus está me mostrando. Esse sacerdote vivia na mentira. Sabe? Porque um homem que está à frente do povo, pregando a palavra na frente da igreja, esse homem que prega o evangelho, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, ele tem que ser cheio do amor. Se eu sou cheio do amor e eu tenho condição de ajudar, eu vou ver meu irmão cair e eu vou ajudar. Mas isso não acontece nos dias de hoje. Vamos ver muita gente, como esse sacerdote, pregando a palavra de Deus no altar, e o Senhor diz, esses homens não podem estar pregando a palavra de Deus no altar, não pode estar em cima do altar, não. Não pode, não. Não pode, não. Sabe? Se for descoberto que um pregador, seja lá quem for, que costuma estar à frente do povo pregando, agir como esse sacerdote, ele não pode estar em cima do altar pregando. Ele não pode. Sabe? Eu sei que isso é difícil, isso é difícil, sabe? Mas ele não poderia estar em cima do altar pregando. Tá entendendo? Não poderia. Isso é gravíssimo. Ele está pregando a palavra de Deus, mas ele não está vivendo o que prega. Ele está agindo com mentira para a igreja. Me desculpe falar, né? É doído, mas vou falar. Então diz o texto que ele olha, vê o homem caído e passa de largo. Aí vem um levita. Um levita que tem a responsabilidade de trazer a presença de Deus. Um levita que é um adorador. Aí ele passa, olha para o homem caído e meio ensanguentado, passa de largo e também não ajuda. Aí Jesus vai mencionar a parábola do bom samaritano. Essa história, aonde vai mostrar o samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, sabe? Mas percebam bem que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele é diferente. Uma pessoa cheia de Deus é diferente, sabe? Então essa palavra, essa reflexão, ela serve de alerta para nós, sabe? Porque atitudes como a do sacerdote, e tem muitos que estão pregando nos altares, sabe? E que agiu como ele agiu, quando ele viu o homem caído e ele passou de largo, esse homem não pode mais estar pregando no altar. Me desculpe falar, vai ser polêmico, vai ter gente que não vai concordar. Esse tipo de gente não pode estar pregando em altar mais. Vou falar a verdade. Porque pensa bem aqui, ó, se você ler a palavra, você vai ver que Jesus, sabe? Jesus não se agradou. Jesus se agradou do samaritano e falou, como faço o homem da lei, sabe? Falou, Senhor, como eu faço para lhe dar a verdade? Jesus deixou bem claro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai contar a parábola do bom samaritano e mostrar, sabe, qual daqueles que usaram de misericórdia e qual, esse é o caminho para herdar a vida eterna. Ou seja, para você herdar a vida eterna, você tem que ter amor. Para você herdar a vida eterna, você tem que se conduzir do teu irmão que está caído. Então, essas atitudes, ela vai pesar diante do tribunal de Cristo naquele dia. Sabe? Você não vai ser julgado por ter feito grandes coisas, porque nós somos pecadores, meus irmãos. Você vai ser julgado por atitudes como essa. Sabe? Que você tinha condição de ajudar e não ajudou. Que você tinha condição de dar a mão e não deu. Que você tinha condição de matar a fome de quem estava com fome e não matou. Você vai ser condenado por atitudes como essas. Sabe? Você vai ser julgado, sabe? Porque você tem o seu salário bom, você tem sua condição, sabe? E você viu o irmão caído e você não acudiu. Mas você foi pregar na igreja.
Você estava à frente do altar. Você pulou, você saltou. Não tenho nada contra isso, eu também do lugar, gosto. Mas quando você saiu dali, você viu o irmão caído, desempregado, passando dificuldade. E você não foi na casa dele ajudar ele, você tinha condição. Jesus, ele sabe quem tem condição e quem não tem. Tá entendendo, meus irmãos? O Senhor sabe quem tem condição e quem não tem. Entendeu? Então, naquele dia, o Senhor vai apresentar o livro da vida e você não vai entrar no reino da glória de Deus por atitudes como essa. Sabe? Aquele sacerdote, ele passa de largo e não se incomoda com o homem que estava com ele. Mas ele deveria passar. Ele deveria parar. Ainda que ele fosse afastado por um tempo determinado até a próxima consagração, né? Porque o sacerdote naquela época não podia tocar em sangue nem em cadáver, porque ele seria afastado dos trabalhos até a próxima consagração. Entendeu? Mas mesmo assim ele deveria ter parado e acudido. Mas ele não fez isso. Não continuou caído lá. O levita que foi na onda do sacerdote também olhou, não se comoveu e continuou. Nós estamos cheios desses homens aí nos altares das igrejas, pregando. Mas tem um que se um dia for dirigir a igreja, vai ficar de olho. Tá? Desculpe falar, eu não estou dirigindo igreja nenhuma, mas se eu for, vou ficar de olho. Tá? Pessoas como essa não podem pregar em altar. Pessoas como essa não podem pregar a palavra de Deus na frente do povo, não pode estar no altar. Tá entendendo? Isso é muito grave. Sabe? Eu não estou falando só por mim, eu estou falando de milhões de cristãos que estão parados e desempregados. Sabe? Que não se comovem. Essas pessoas não podem estar à frente de igreja ou dirigindo ou pregando nada não. Tá entendendo? Assim foi esse sacerdote. O levita da mesma forma. Mas a palavra do Senhor fala do samaritano. E Jesus vai mencionar aqui o samaritano. Diz que o samaritano vinha, olhou o homem caído, ele para a sua cavalgadura, se comove, se enche de íntima compaixão. Você sabe o que é isso? Íntima compaixão. Ele se enche de íntima compaixão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se enche de íntima compaixão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode estar na casa dela lá, como o meu irmão veio aqui, me acudir aqui, tentar me ajudar aqui. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é uma pessoa cheia de Deus. Ele podia não ter vindo, mas Deus tocou o coração dele, ele veio lá. Quer dizer, cheio de Deus. Isso é uma pessoa cheia de Deus. Sabe? Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sim, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é uma pessoa cheia de Deus. Isso sim. E diz a palavra que ele acode, dá água, coloca uma faixa nas suas feridas, leva para uma hostelagem, para um local para ser cuidado, paga 12 denários e diz assim, ó, cuida dele. E o que faltar, quando eu voltar eu te pago. E aqui Jesus termina, eu vou mostrar o texto aqui, bem claro. E Jesus termina no capítulo 10, no versículo 25, aqui no versículo 32, no versículo 36 e 37. Jesus pergunta para o doutor da lei, que perguntou, e qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu das mãos dos assaltantes, ou salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus que disse, vai e faz da mesma maneira. Está aqui no texto. Então, para você herdar a vida eterna, não basta só ir para a igreja. Não. Não basta só cantar bonito. Não. Não basta só pregar bonito. Não. Não basta louvar bonito. Não. Não basta ter um bom conhecimento. Não. Não basta, sabe, estar todo dia no culto. Não. Não basta. Para você dar a vida eterna, você tem que ter amor. Para você ter a vida eterna, você tem que ter misericórdia. Quem está cheio do Espírito Santo tem que ter amor. Quem está cheio do Espírito Santo de verdade, meu irmão, ele se condói com o seu irmão. Isso é um sinal que nós temos que prestar atenção. Sabe? Tem muita gente, sabe, pregando por aí e não tem um pingo de misericórdia de ninguém. É só ele e acabou. Sabe?
que interessa é ele. Esse sacerdote só se preocupou com ele. Porque se ele tocasse em cadáver ou em sangue, ele seria afastado até a próxima consagração. Quer dizer, ele pensou nele. Ele não pensou no irmãozinho que estava caído e arrebentado. Tem muita gente nos altares pregando assim. Eu sei que isso vai talvez ser uma polêmica, as pessoas vão questionar. Eu não estou interessado, meus irmãos, é minha opinião. É o que está aqui nas escrituras. Gente pregando nos altares na mentira. Porque quando você olha para o seu irmão, você tem condição de ajudar. Você tem condição de dar a mão. Você tem condição de suprir a necessidade dele. Pelo menos até ele arrumar. Tem. E você não ajuda, você está na mentira. Você está na mentira. Você está pregando aquilo que você não vive. Entendeu? E vai ser condenado. Porque enganou. Porque agiu de uma maneira que desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus, meu irmão. Que é uma coisa que desagrada o Espírito Santo, que desagrada a Deus. É um cristão que se diz ser cristão, cheio de Deus, ele não se condoer com o seu irmão que está caído. Sabe? Hoje é ele que está caído, amanhã pode ser você. Sabe? No mundo tereis aflições, estamos aqui para passar por aflições. Sabe? Jesus não se agradou do sacerdote, do levita, mas falou que aquele que agir como samaritano herdará o reino de Deus. Está aqui na palavra, faz parte do mandamento, está na palavra. E eu vou mostrar para você, eu vou continuar aqui mostrando para você, porque Deus tocou meu coração, vou trazer essa pregação aqui. Está aqui. Vou mostrar mais aqui. Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Gálatas, aquele que é cheio de Deus de verdade. De verdade. Porque tem muita gente de mentirinha, pregando de mentirinha. Sabe? Mas quem é Deus, quem é cheio de Espírito Santo de verdade, que é cheio de Espírito Santo, ele tem amor, ele se condói com o que está caindo. Vamos lá? Aqui, ó. Os frutos do Espírito, porém, é amor. Está aqui na palavra. Eu vou repetir para você entender. Os frutos do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está aqui na palavra do Senhor. Em Gálatas, em Coríntios também está. Em Apocalipse, no capítulo 21. O texto aqui é muito claro. O texto aqui é muito claro. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar cheio do amor. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que condoer com o meu irmão. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que amar o meu próximo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho, sabe? Eu tenho que ter esses dons, esses frutos. Esses são os frutos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você é cheio realmente do Espírito Santo, você tem que ter esses frutos. Vai parecer que eu estou dando indireta? Não é isso, não é indireta, isso é palavra. Está aqui na palavra. Sabe? Isso não é indireta, isso é a palavra de Deus. Bem clara. Por isso que vai ser julgado. E se tiver na prática como o do sacerdote levita, vai ser condenado. Sabe? Porque está dentro da igreja. Está diante do altar pregando. Deus abriu porta. Você está ganhando um bom salário. O celeiro está cheio. Tem dinheiro na conta. Mas você fez igual o sacerdote. Está na frente do povo. Tomando conta do povo. Mas não se condoeu do irmãozinho que está caído. Não se condoeu da pessoa que está caída. Sem emprego, desempregada. Sabe?
Você não se condoeu. E a palavra do Senhor aqui é muito clara. Muito clara, não vos enganeis. Sabe? Então é bom nós começar a refletir na palavra do Senhor, porque não vai passar batido. Não vai passar batido, sabe? Quem faz esse tipo de coisa. Sabe? Isso não é uma indireta porque eu estou desempregado, isso não é novidade. Isso não é indireta. Tem muitos dos nossos irmãos em Guarujá que estão parados. Não conseguiram arrumar um trabalho qualificado para eles. Tem gente passando pior do que eu, paga aluguel. Tá entendendo? Então eu não estou dando indireta nada. Isso não é uma indireta. Isso é palavra de Deus. Está aqui nas Escrituras. Sabe por quê? Porque você tem condição de ajudar, me ajuda. Você fala que é para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo, mas você não ama o teu próximo. Sabe? Quem ama o próximo, ele tem atitude. Quem ama o próximo, ele se condói. Quem ama o próximo, ele procura ajudar. Então, é fruto do amor. Jesus vai olhar para você naquele dia, diante do tribunal de Cristo, e vai falar assim, sabe? Você vai falar assim para você, se você não amou ao teu irmão que está vendo, você diz que ama a mim que não vê? Entendeu? Como que nós vamos justificar diante de Cristo? Naquele dia não haverá justificativa. O Senhor não vai te justificar pelas tuas fraquezas, pelas tuas falhas, pelas tuas mancanças. Não. Ele você vai ser julgado por pequenas atitudes que você deveria fazer e não faz. Sabe? Pequenas atitudes que você deveria fazer e não faz. Em Atos, no capítulo 3, nós vamos ver Pedro e João à porta do templo de Formosa, a hora nona, a hora da oração. Ali era o Pedro cheio do Espírito Santo. Ali era o Pedro cheio de Deus. Ali era o Pedro cheio da glória. E quando ele vai pregar depois de Atos 2, que ele sai cheio do Espírito Santo, Pedro e João, ele sai pregando e curando as pessoas que estavam doentes. Ele não precisava daquilo ali. Mas ele sai e vidas são curadas, enfermos são curados, ele vai curar as pessoas. Ele vai se condoer e cura as pessoas, pregando o evangelho da paz. Vidas são salvas, pessoas são curadas. Em Atos capítulo 3, nós vamos ver Pedro e João à porta do templo, hora da oração, hora nona. E diz a palavra do Senhor que Pedro olha para o coxo. Era um homem que era colocado à porta do templo para pedir esmolas. As pessoas traziam e depois levavam ele embora. Ele vivia daquilo, ele não podia andar, ele era coxo. Pedro vai fitar o olho para aquele homem. Aquele homem vai olhar para Pedro e João e falar, dá-me a esmola. Pedro e João se condói. E olha para ele e fala, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz a palavra do Senhor que aquele homem entrou para dentro do templo junto com Pedro e João, saltando, glorificando, adorando, cantando, porque ele estava curado. Estava curado. Então, meus irmãos, você quer herdar a vida eterna? Você quer ter a certeza que você, quando partir dessa vida, vai para a glória do Senhor? Começa a praticar o amor. Começa a ajudar quem necessita. Ah, mas pastor, eu não tenho condição. Se você não tem condição, fique em paz. Mas se você tem condição de ajudar e ver o teu irmão sofrendo, vá fazer uma visita na casa dele. Vai lá na casa dele. Se você tem condição de levar alguma coisa, leve para ajudar. Pelo amor de Deus. Porque naquele dia, meus irmãos, não haverá desculpa. Não pense que você vai ser julgado porque você praticou pecado. Você vai ser julgado principalmente pelas pequenas coisas que você poderia fazer e não fez. Né? Quando você olhou para o irmão, passou de largo e não se incomodou. Mas você tinha condição de ajudar. Foi a atitude do sacerdote. Sabe?
Ele desce da cidade de Jerusalém, já tinha jejuado, já tinha atendido o culto, já tinha pregado, já estava à frente do povo, ele já tinha elaborado o seu culto, e agora ele ia para a cidade de Jericó. Então ele vai pegar uma viela, um atalho, que existia a estrada mais longa, que levaria 1 hora, vamos dizer, cansaria mais, mas ele vai pegar um atalho que levaria 15 a 20 minutos, e ele sabia dos salteadores, e ele sabia que não aconteceria nada com eles. Só que ele foi muito imprudente, sabe? Ao olhar para o homem caído, ensanguentado, meio morto, e que precisava da ajuda dele, e ele passar como sacerdote, homem de Deus, ele deveria ajudar. E ele não ajuda. Ele deveria se condoer, ele não se condói. Tem pessoas assim pregando na frente do povo, sabe? Nos altares, dando lugar, mas quando sai da porta da igreja ele não se condói com ninguém. Tem vidas perecendo, pessoas caídas, desempregadas, passando espiritual e material uma aflição muito grande, e ele não é capaz de se condoer. Ele não é capaz de ajudar em nada. E ele é cheio de Deus. Como uma pessoa cheia de Deus? Como? Explica pra mim, eu quero entender isso. Como é que uma pessoa cheia de Deus, ela não tem amor? Eu gostaria que alguns irmãos mandassem uma mensagem para mim no meu canal, explicando. Eu quero aprender, porque de repente a minha Bíblia é diferente. Como é que uma pessoa cheia de Deus, ela não tem amor? Como é que uma pessoa cheia de Deus, ela não tem misericórdia? Como é que uma pessoa cheia de Deus, que tem condição de ajudar, eu tenho condição de ajudar, vou ajudar aquele irmão. Como é que a pessoa cheia de Deus, ela não se compadece? Como é que é isso? Me diz isso. Sabe? Eu quero entender isso. Eu vou deixar outra palavra aqui, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, a samaritana. A samaritana, ela se condoeu com o homem que passava todo dia ali. Vou convidar ele para dar pão, para dar água, para ele se alimentar. E se não bastasse tudo, ela fez um quarto para acolher o profeta. Isso é uma pessoa cheia de Deus. Ela se condói, ela tem amor, ela quer ajudar, ela quer suprir a necessidade. Isso é cheio de Deus. Então eu quero que algum irmão que esteja vendo esse meu canal, né? Porque muita gente não gosta, mas eu vou falar, não vou falar em nome ou nada, mas como é que uma pessoa cheia de Deus, diz ser cheia de Deus, não é capaz de ter amor? O amor daqui, que a palavra está ensinando. É um amor de se condoer. É um amor de estar em casa e falar, pô, meu irmão lá tá perecendo, eu vou lá visitar uma visita dele, vou na casa dele visitar ele, vou levar uma cesta básica, vou tentar fazer alguma coisa para ajudar ele. Porque aqui no texto, o sacerdote passou de largo e não se condoeu. E ele era o sacerdote, ele pregava à frente do povo. Vejam só, ele pregava. Tem gente assim nos altares pregando, mas sai dali e não se condói com nada nem com ninguém. O levita é a mesma coisa. Mas o Senhor vai falar do samaritano. Parou. Ele não olhou se o homem caído era judeu, porque o samaritano não se dava com os judeus. Se era judeu, não interessa para ele. Ele viu o homem caído, parou, deu água, atou-lhe as suas feridas, colocou na sua cavalgadura, levou para um hotel, para um local para ser cuidado, deu 2 denários, e Jesus termina falando para os doutores da lei, fala, quem é aquele que caiu na mão dos assaltantes? O que usou de misericórdia? Vai, faz da mesma maneira, e tu terá uma morada no reino dos céus. Então essa palavra é para mim e é para você também, que se diz ser cristão. Sabe? Que se diz ser cheio do Espírito Santo, mas não é capaz de se condoer com o teu irmão. Sabe? Não é capaz. Eu não sei, eu quero entender isso, meus irmãos. Como que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem amor? Tenta me explicar isso para mim.
Eu estou aqui esperando. Como que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vê o irmão caído e ela passa de largo e não ajuda? Como é que é isso? Jesus, quando estava na terra, andando, o que ele mais fazia era milagre. Ele via o homem caído, coxo, ele ajudava. Ele via o leproso, ele limpava, ele curava, ele libertava. Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, se Jesus deixou Jesus foi o próprio exemplo? Então, meu irmão, deixa essa palavra para a minha vida e para a tua vida. Cuidado! Cuidado com pessoas que estão nos altares pregando, mas não tem nada de Deus. Não se iluda com reteté, com pula-pula. Não se iluda com nada disso. Me perdoe falar, mas é o que o Deus está mandando pregar. Não se iluda com isso. Sabe? É pula, salta. Não tenho nada contra isso, meus irmãos. Mas já que está cheio de Espírito Santo, que dê fruto. E os frutos do Espírito foi esse que eu falei. Amor, bondade, mansidão, caridade, sabe? Esses são os frutos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele tem amor, ele se condói, ele se dói, sabe? Ele vê o irmão sofrendo, ele sofre também, sabe? Se ele vê o irmão caído, ele tem amor para levantar. Ele tenta ajudar de alguma forma. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso. Tá entendendo? Então, Lucas capítulo 10 da parábola do bom samaritano, Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, Coríntios, louvado seja Deus, segundo Reis, as atitudes da sunamita, e você vai ver o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso. O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É isso. Sabe? Nós estamos sendo muito enganados, meus irmãos, muito enganados. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Fique com essa palavra, com essa reflexão. Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Peço aos irmãos que orem a Deus pela minha vida também. Não tem sido fácil, né? A gente está parado, não conseguimos encontrar algo que nós possamos para trabalhar no momento. Não é que nós não queremos, é que nós não encontramos aquilo que se encaixa ao nosso perfil. É bem assim que funciona, sabe? Então, ore Deus conosco, ore você pela minha vida, eu oro pela tua vida, e ore para que nós possamos colocar essa palavra ao nosso coração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos a Ti, Senhor, Pai amado, por esta presença. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, Pai amado, por ter nos sustentado mais esse ano, meu Pai. Pai, ajuda nós por caridade. Nós precisamos da Tua mão, do Teu milagre. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ajudar. Pai, abençoa, Senhor, não só a minha vida, mas abençoa todos aqueles, meu Pai, que têm pedido oração por enfermidade, que têm pedido oração, meu Pai amado, por porta de emprego, pessoas, meu Pai, que mandam mensagem para a gente, passando aflição, Pai amado, o alimento faltando, meu Pai, o aluguel vencendo, a luz vencendo, e ele não tem condição de pagar porque estão desempregados. Meu Pai, vem abençoar a vida dessas pessoas, meu Pai amado, e aquelas, meu Pai, que perderam seus lares, meu Pai, aonde as águas invadiram, em Florianópolis, meu Pai, aonde ficaram tudo debaixo d'água. Meu Pai, venha abençoar essas famílias, meu Pai, e todos aqueles que pediram oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra, o que é ser cheio do Espírito Santo. Quando você vê essa live no meu canal, você vai ver o tema, o que é ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Cheio do Espírito Santo é o que está em Gálatas capítulo 5. Vê lá o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo está lá em Coríntios. Ser cheio do Espírito Santo você vai ver em Lucas capítulo 10, na parábola do bom samaritano. Ser cheio do Espírito Santo você vai ver nas atitudes da sunamita lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Você vai ver ali a história toda e você vai ver o que é ser cheio do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Tem frutos,
sabe? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem frutos, né? Frutos, não é o fruto que você está imaginando, é o fruto do amor. Ela se condói, ela ajuda, ela dá mão. Se ela puder ajudar com mantimento, ela vai ajudar. Ela faz a diferença. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo dentro da tua casa, ser cheio do Espírito Santo quando você está sozinho, ser cheio do Espírito Santo quando você está no teu quarto. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja, pulando, saltando e achando que... lá é muito fácil fazer um teatro. Eu quero ver ser cheio do Espírito Santo lá fora. Né? Eu quero ver ser cheio do Espírito Santo dentro da tua casa, da tua família. Eu quero ver ser cheio do Espírito Santo no teu quarto, sozinho. Eu quero ver ser cheio do Espírito Santo na rua. Eu quero ver ser cheio do Espírito Santo, sabe? Quando você estiver passando por alguém necessitado e você, o que você vai fazer? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Foi o que o samaritano fez. Ele passava, viu o homem caído e se condoeu de íntima compaixão. Mas o sacerdote passou de largo. O levita passou de largo. Eu espero que essa palavra não sirva de polêmica, mas sirva de reflexão para minha e para a tua vida. Sabe? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor, é ser cheio de misericórdia, é ser cheio de bondade. Sabe? Ser cheio do Espírito Santo é olhar para o meu irmão caído, eu vou lá, vou dar a mão para levantar ele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Tá? Ser cheio do Espírito Santo, eu estar na minha casa lá e eu pensar, pô, meu irmão está precisando de ajuda, eu sair da minha casa e ir lá ajudar, como meu irmão fez aqui. Isso é uma pessoa cheia de Deus. É isso. Tá entendendo? Então as irmãos procurem prestar atenção, sabe? E cuidado com quem coloca nos altares da igreja, sabe? Porque uma pessoa que não tem amor, uma pessoa que não tem misericórdia, uma pessoa que não é capaz de se condoer com o seu irmão que está sofrendo, essa pessoa não pode estar no altar pregando. Tá? A paz do Senhor para todos. Um ano abençoado para vocês. Uma semana abençoada em nome de Jesus.